Olá, me chamo Fábio Agostinho. Bem-vindos ao canal do nosso Lar Francisco de Assis. Hoje, um ano novo. Bem-vindo 2023. Estamos dando continuidade ao projeto Evangelho Online no YouTube. Temos por claro objetivo apenas contribuir com um pouco de luz para os nossos caminhos, assim como é o nosso trabalho. Somos uma casa que nasceu para ser uma seara de amor, congregando e conclamando a todos que querem ser ceareiros do Mestre Jesus. Aprender o Evangelho praticando é bem mais leve do que apenas intelectualizando. Essa é a nossa proposta. Por isso lhes convido a todos. Venham fazer parte de nossas tarefas. Aprendamos o quanto antes usar a caridade para aprender a amar. Conheça as nossas atividades, contribua com seu serviço, doe seu tempo, sua paciência, suas virtudes, doe o seu amor, ajude-nos a fazer o mundo um pouquinho melhor, a partir de sua própria melhoria, de sua própria transformação. Siga-nos no Instagram, @Nosso Lar Francisco de Assis. Se inscreva no nosso canal do YouTube, curta as nossas publicações, seja um sócio contribuinte. Esta obra necessita de cada um de vocês. Bom, hoje abordaremos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema O Consolador Prometido, em que o Mestre promete a vinda de um Consolador, denominando o Espírito Verdade. Afirma que o mundo não o conhece, pois ainda não tínhamos capacidade de compreender suas lições integralmente. Afirma ainda o Mestre que o Consolador, que o Pai enviará, ensinará todas as coisas, fazendo-nos gravar todas as lições que o Cristo há dito. O Espiritismo é o Consolador prometido. Observando que consolar não significa extinguir as penas. Os sofrimentos não se anulam, pois é regra universal da justiça que aquele que suja tem a obrigação de limpar. Então, essa é uma lição que trago comigo. As coisas más, as coisas erradas que eu proporcionei, alterando o universo, sou eu que tenho que consertar, sou eu que tenho que retificar. E a consolação, ela não nos retira a pena pela infração às leis divinas, pois dessa lei não haverá remissão. Nas palavras crísticas, da lei não passará uma vírgula sequer. Indicava Jesus que na evolução não existe privilégio. A lei divina abrange a todos os seres em caminho de retorno à casa do Pai. Não há privilégio na lei divina. Cada infração que cometemos, somos nós que iremos pagar. E também não existe julgador. O julgamento é feito pela nossa própria consciência. Em regra, desafiamos as leis divinas, nos achando superiores, o suficiente a sentir-se acima delas. Mas o tempo demonstra que é uma grande ilusão patrocinada pelo orgulho e pela vaidade. O Mestre Jesus, ao anunciar o Evangelho, nos ensina que um segredo para ingressar no reino de Deus é ser como uma criança, nos fazendo ter a certeza que a humildade é um pré-requisito para compreendermos a Deus. O Espiritismo vem a tempo posterior à passagem do Mestre a apresentar à humanidade a existência eterna do Espírito, nos fazendo compreender um pouco mais ao Pai a ilusão do plano material. O Maya, termo hindu que significa a deusa da grande ilusão. Por esta tradição religiosa, essa deusa estende seu véu, advertindo para a natureza ilusória da matéria. E o Maya, a deusa Maya estende esse véu para que não vejamos o Consolador prometido, enquanto não tivermos a capacidade de visualizar e compreender a lição do Consolador prometido. A polaridade matéria e espírito conduz à grande lição do Espiritismo. Matéria, indicando que tudo o que é transitório, daí a ilusão, pois é hoje e amanhã não é mais. Em polo oposto, o espírito, este de natureza eterna, que não se extingue pelo tempo, se renova, mas não se extingue.
O plano espiritual sempre se revelou na história humana. Na série escrita por Albert Paul Dowie, A Saga dos Capelinos, volume 2, A Era dos Deuses, nesta obra o autor revela a comunicação dos novatos homens na Terra com os espíritos, mas que na visão dos encarnados eram deuses. Várias comunicações com o espírito nos foram narradas no texto bíblico. As manifestações espirituais existem desde o momento em que Deus colocou no mundo o homem. Mostraremos que na Bíblia estão várias destas manifestações. Muito embora o aspecto cultural predominante à época dos acontecimentos ali narrados as colocaram no sobrenatural, outro fator que nos leva a buscar a Bíblia como prova das manifestações é porque ela é um livro lido por quase todos os segmentos religiosos, tida como sagrada e para alguns é a própria palavra de Deus. Então vejamos no Antigo Testamento, 1 Samuel 28, 7 a 17. Nessa passagem nós notamos claramente que Saul pede a necromante, pessoa que evoca os mortos para fins de adivinhação, para evocar o espírito Samuel, que através da sintonia mediúnica, a qual denominamos de psicofonia, passa a falar pelos lábios dela, pois ele afirma que já havia falado a Saul por sua própria boca. Também aqui não podemos deixar de dizer como a comunicação com o mundo espiritual foi utilizada futilmente, prática que a doutrina espírita não recomenda de maneira alguma, tratar a comunicação de maneira séria e nobre. Talvez é por esta visão distorcida que as pessoas pensam que nas casas espíritas estamos a evocar os mortos para motivos tão mundanos, não sabendo elas que, na maioria dos casos, os espíritos se apresentam sem que os tenhamos chamado, ou seja, vêm por livre e espontânea vontade, sem nenhuma necessidade de evocação. Pelo texto, concluímos que a necromante também era uma vidente. Ao ver, o espírito Samuel diz: vejo um Deus, completando, é um ancião envolto num manto. Ela disse um Deus. Observemos que são tratados os assuntos para os quais não temos conhecimento. Assim, para nós, em todos os casos de consulta aos oráculos narrados no Antigo Testamento, quem na verdade se apresentava eram os espíritos, ou seja, os deuses. Já no Novo Testamento, várias são as passagens em que se demonstra a comunicação de espíritos com o mundo dos encarnados. Mateus 17, 1, 3. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e seu irmão, João, e os levou a um lugar à parte, sobre um alto monte. Transfigurou-se diante dele, seu rosto brilhava como o sol e sua roupa tornou-se branca como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Ora, Moisés e Elias já haviam desencarnado. Mateus 28, 2 a 7. Eis que tinha havido um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Tal foi o medo que tiveram os guardas, que se puseram a tremer, mortos de espanto. Mas o anjo disse às mulheres: deixai esse medo. Bem sei que procurais Jesus, o crucificado. Não está aqui, porque ressuscitou, como havia predito. Vinde ver onde ele jazia. Ide depressa dizer aos seus discípulos: ele ressuscitou dos mortos e vos procede na Galiléia. Lá o vereis. Esta é a mensagem que vos trago. E ainda em Marcos 16, 4, 7. Mas olhando melhor, notaram que a pedra já tinha sido removida para o lado. E ela era muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. E em Lucas 24, 2 a 7, quando apareceram 2 homens com vestes brilhantes. Em João 20, 11, 13. E viu 2 anjos vestidos de branco. Em Atos 12, 13 a 16. A aparição foi registrada por todos os evangelistas, dizendo ser um anjo, um jovem, 2 homens e 2 anjos. Enfim, os exemplos de comunicação com o mundo espiritual se multiplicam durante todo o evangelho bíblico. Porém, tão somente no século XIX foi permitido a vinda do Consolador prometido. Diversos eventos começaram a ocorrer em diferentes regiões do mundo. São as conhecidas mesas girantes. Tais eventos iniciaram a jornada do Consolador prometido. Allan Kardec, codificador, planificou o Consolador.
por meio do registro em livros que foram concretizados a partir de questionamentos realizados aos espíritos. O objetivo da codificação era tornar claro o que é espírito, quais suas características, quais as leis a que estão submetidos, quais as condições evolutivas, o que significa a encarnação, entre tantos outros assuntos que esclareceriam a lição crística, trazendo a compreensão que a vida do espírito não é a do corpo na terra. A consolação, meus nobres amigos, está exatamente na perspectiva da vida futura, da compreensão que nossa vida não está limitada à experiência no corpo físico. Compreender o que estamos fazendo no corpo físico, compreender a lei divina, nos dá uma segurança maior nos nossos propósitos, ou seja, nos permite ter a fé. Evita pensamentos de injustiça, mas, repito, consolar não é redimir a culpa. Com a consolação, apenas angariamos a certeza de que não existe injustiça divina, que Deus é infinitamente justo e que, ao nos subordinar às suas leis, demonstrando nossa humildade, estamos construindo nossa riqueza em local que as traças e as ferrugens não podem corroer e que os ladrões não podem subtrair. A expectativa da vida futura nos afasta do pensamento de injustiça, nos tornando consciente de que somos responsáveis por nossa própria evolução, que todas as nossas ações devem para cumprir a principal lei divina a ser aprendida, amar ao nosso Deus sobre todas as coisas. Por meio do amor ao próximo, conseguimos aprender a amar a Deus. Vejam que a previsão do Consolador Primitivo consta em João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e a Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês sempre. Na noite em que Jesus foi traído, quando estava no cenáculo, os discípulos ficaram chateados e desanimados com o que ele lhe disse sobre a sua iminente traição e crucificação. Então Jesus compartilhou com eles algumas palavras de encorajamento. Falou-lhes pela primeira vez sobre o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com você para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14, 15 a 18. Acredito que as palavras de Jesus trouxeram conforto a seus corações naquela noite. Ele estava dizendo-lhes: não vou deixá-los desamparados, sem ajuda. E Jesus disse aos seus discípulos que iria guiá-los e levá-los a um caminho totalmente novo por meio do Espírito. Concluo convidando a todos vocês, ouvintes, a construir o reino de Deus dentro de vós, por meio do Evangelho, deixado pelo Mestre Jesus, compreendendo as leis divinas a partir do exercício do amor, com todas as nossas reservas de força possíveis. Pois, na escola da transformação em que estamos matriculados, não nos basta apenas não fazer o mal. Temos que nos dedicar a fazer o bem com todas as forças do nosso coração. Os Espíritos nos dão a dica de como fazer isso, exercitando a caridade. Por isso, meus irmãos, sejam caridosos em tudo o que fizeres, por ação ou por omissão, no pensar e no sentir. Exercite a caridade, e esse exercício se inicia com a humildade, compreendendo que não temos a capacidade de dirigir enquanto não aprendemos a obedecer. A escala evolutiva carece de obreiros, sejamos, pois, esses obreiros. A humanidade aguarda o seu compartilhamento, aguarda a sua ajuda. Preocupe-se em salvar o seu espírito, enriquecendo-lhe com o amor. Angarie amigos, estendendo as tuas mãos, e confia no Pai o dia de amanhã, realizando com a tua força de vontade o dia de hoje. Venha, junte-se a nós, só falta para você para nos completar. Deus é conosco. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.